São abençoados nesta tarde com este estudo da Palavra do Senhor, e a todos aqueles que me escutam. O estudo de hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante e pertinente para quem se interessa pelas coisas de Deus e pela verdade divina na face da terra. Portanto, vamos falar hoje de heresia. Mas antes eu queria convidar assim para podermos orar, pedindo a presença de Deus na pessoa de Jesus Cristo e os seus Santo Espírito esteja neste lugar e acompanhe este estudo. Pai, em nome de Jesus, quero agradecer pela graça e pela oportunidade que o Senhor dá a cada um de nós de mais uma vez estarmos na Tua presença e estudarmos a Tua Palavra, Senhor. Nós sabemos que a Tua Palavra é a verdade e por meio dela, Senhor, nós alcançamos a salvação por meio da fé em Jesus Cristo. Nesta tarde, Pai, eu oro para todos aqueles que escutam, para que o Senhor os agracie e abençoe com o Teu Santo Espírito, ó Rei da Glória. Abençoe, Senhor, a todos aqueles que estão sedentos em conhecer a Tua verdade, que esta verdade possa alcançá-los no mais profundo do seu ser. Nós queremos entregar tudo nas Tuas mãos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Como dizia para os irmãos, nós projetamos hoje um estudo de algo que tem se tornado cada vez mais importante, sobretudo quando nos aproximamos ao fim dos tempos, e pelos sinais, pelas escrituras, quando nós analisamos, nós compreendemos que nos encontramos no fim dos tempos, nos tempos da graça. E hoje eu selecionei um tema que é o estudo das heresias. Então nós vamos falar das heresias. O que será então heresia? Eu gostava de convidar o amado para poder abrir a palavra do Senhor e acompanhar comigo na segunda epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 2, nós encontramos algo muito importante e interessante para quem quer continuar alinhado com a palavra de Deus e com os ensinos divinos para a sua vida. Nesta palavra, neste livro, no capítulo 2, a palavra do Senhor diz: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Então nós encontramos duas verdades destacadas neste texto. Primeiro, houve entre o povo falsos profetas. Houve entre o povo. Que povo? O povo da Bíblia, o povo escolhido, os judeus. Em Israel houve falsos profetas. Assim também haverá falsos doutores. Aonde? Na igreja, na história da igreja. Amém? Na história da igreja haverá falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias de perdição. Então, o que será heresia? Heresias é um falso ensino, é um ensino contrário às Escrituras de Deus, é um ensino contrário à revelação de Deus. Como é que elas são introduzidas no meio do povo de Deus? Elas são introduzidas camufladas, elas são introduzidas de forma encoberta, e o apóstolo Pedro diz que de forma encoberta. Por quê? Porque a própria Bíblia ela já nos exorta
que Satanás ele pode transformar-se em anjo de luz. E quando Satanás se transforma em anjo de luz, ele tem um propósito. Essa não é a sua natureza. Porque nós sabemos que Satanás não é um ser da luz. Satanás é o agente das trevas. Satanás é o agente da perdição. A única maneira que ele tem de enganar ao povo de Deus, e aqueles que estão na luz, é também transformar-se em anjo de luz. E dessa maneira, ele pode introduzir os seus ensinos errôneos no meio do povo de Deus. E por que Satanás faz isto? O único propósito. O próprio diabo, ele sabe que esta é a palavra de Deus, é a palavra que nos pode conduzir a Cristo e, por via de consequência, a salvação. Por quê? Porque nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus, somente, sem as obras. Nós somos salvos inteiramente pela fé, pela graça que nos é concedida por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, crendo naquilo que Ele fez por nós. O que Jesus fez? Ele doou a sua própria vida, Ele morreu para a nossa redenção, Ele morreu no nosso lugar. Nós estávamos destinados à perdição, à morte eterna, e Ele se fez maldição por nós, carregando a nossa maldição. Portanto, declarado pelas Escrituras, declarado na palavra de Deus está que pela graça somos salvos por meio da fé, e isto não vem de nós. Portanto, ao introduzir heresias no meio do povo de Deus, Satanás procura destruir os alicerces da nossa fé. A nossa fé, ela é alicerçada e fortalecida na palavra de Deus. Ela encontra respaldo na palavra de Deus. E se nós nos deslocarmos da palavra de Deus, então a nossa fé fica minada. E dessa maneira, a nossa salvação está em perigo. E este é o objetivo de Satanás. Tudo o que Satanás quer é que os homens se desviem do Senhor, se desviem de Deus e vão parar para o inferno. Mas a primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 2, do versículo 1 até 5, nós encontramos lá estabelecido que é a vontade de Deus, é a vontade do nosso Pai, que todo homem venha ao conhecimento da verdade, todo homem seja salvo. É por isso que a palavra de Deus nos exorta que nós oremos para aqueles que estão nas posições de eminência, aos homens, aos governantes, etc, etc. Porque a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Portanto, e a palavra de Deus também nos ensina que a salvação, nós alcançamos, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Portanto, a salvação, ela brota, vem da fé. Nós recebemos a salvação por meio da fé na palavra de Deus. Então, a nossa fé só pode ser fortalecida pela palavra de Deus, e Satanás está interessado em destruir os alicerces da nossa fé. Aleluia! Porque nós cremos na palavra de Deus, na obra expiatória de Cristo e no Espírito Santo que nos ilumina, que nos ensina e nos guia a toda a verdade, como nos foi ensinado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Portanto, o assunto do desvio da verdade é um assunto que vem de anos bem remotos. Dentro do povo de Israel já existia isto, houve falsos profetas. Se nós formos a ler os profetas, nós encontramos muitos falsos profetas. Lá, por exemplo, Jeremias foi combatido pelos falsos profetas que enganaram o povo, etc, etc. E Pedro está alertando a igreja no Novo Testamento que assim como houve falsos lá em Israel, também no nosso meio nós não estamos imunes a isto. Eles introduzir-se-ão encobertamente e vão negar o Senhor, que é o objetivo de Satanás, e vão trazer sobre si a repentina perdição. É por isso que eu e tu, irmão,
nós temos que ser vigilantes. E a única forma de nos mantermos vigilantes é estudando a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é a palavra de verdade. Quando Satanás introduz encobertamente ensinos da perdição, o que ele faz, na verdade, é nos tirar da verdade e nos colocar na mentira. Por quê? Porque também a palavra do Senhor, eu gostava de convidar aos que escutam, aos que estão assistindo este estudo neste momento, no livro Evangelho de João, no capítulo 8, no versículo 44, nós encontramos aqui o Senhor Jesus, o próprio Senhor Jesus dizendo: vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Portanto, Satanás é pai da mentira. E nós sabemos que Jesus é a verdade. Satanás, ao introduzir a mentira no meio crente, neste caso, ele pretende nos afastar de Jesus. Portanto, todo o ensino que tende a nos afastar de Jesus e que contraria os ensinos da palavra de Deus, é o que a Bíblia designa de heresias. Uma das questões importantes que importa saber agora é por que é importante então estudar as heresias. Porque, em primeiro lugar, a própria palavra de Deus nos alerta sobre o perigo delas. Que as heresias podem nos desviar de Deus e nós podemos perder a salvação se nos desviarmos da palavra do Senhor. Portanto, é necessário compreendermos pelas Escrituras, entendermos pelas Escrituras para nos precavermos dela. A própria Bíblia nos exorta nisso. Na primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, eu convidaria assim também para ler, assim que estiver ao alcance, nós encontramos algo importante, um alerta muito importante e pertinente nos dias de hoje. Nós encontramos a apostasia nos últimos tempos. O que é a apostasia? A apostasia, em primeiro lugar, a ideia de alguém que esteve firmado na verdade e que apostatou, que desviou-se da verdade. Apostatar é alguém que se desvia da verdade. E o apóstolo Paulo alerta ao seu filho Timóteo sobre o perigo da apostasia e o advento da apostasia nos últimos tempos. E eu queria que o irmão acompanhasse comigo, por exemplo, no capítulo 4, na primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, ele diz: mas o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, que nos foi dado para nos conduzir a toda a verdade, ele alerta. Daí a pertinência do Espírito Santo. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio. A Bíblia já nos alerta que nos últimos tempos apostatarão da fé. Muitos vão apostatar da fé, que conheciam a verdade, estavam em Cristo Jesus, estavam salvos e seguros da sua salvação, e, como Pedro diz, repentinamente perderam-se. Perderam-se por quê? Porque absorveram algo que minou a sua fé na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é inabalável, é rocha inabalável. Jesus é a palavra de Deus, ele é infalível, ele é a verdade absoluta. Portanto, como é que as pessoas apostatariam da fé? O apóstolo Paulo já diz: dando ouvidos a espíritos enganadores. Então nós temos um espírito da mentira, temos um espírito da verdade que nos alerta sobre o advento do espírito da mentira nos últimos tempos, que vai tirar a muitos crentes da verdade. O espírito da mentira que vai induzir muitos a seguirem a heresia. A Bíblia nos adverte isso. Isto é o amor de Deus. Jesus Cristo é amor. E Ele não permite, Ele não quer que nós nos percamos. Ele quer verdadeiramente que sejamos salvos pelo conhecimento da verdade. Então, é um alerta de amor de um pai
que exorta os seus filhos a ter muito cuidado com os falsos mestres, os falsos ensinos, as falsas doutrinas, as seitas, as heresias que vêm para nos pôr todos nós à prova. Portanto, nós precisamos conhecer os métodos do inimigo para que estejamos na melhor posição de nos precavermos contra ele. E não há melhor forma de nós conhecermos isso a não ser pelo estudo da palavra de Deus. Não só estudo e obediência. Não basta só estudar a palavra de Deus. O mais importante é obedecer. Porque quando nós obedecemos a palavra de Deus, verdadeiramente, nós somos aperfeiçoados, nós somos mais bem-aventurados e estamos num porto seguro. Somos verdadeiramente filhos de Deus. Não somente ouvir, mas também obedecer. Portanto, são espíritos enganadores que seriam manifestos nestes últimos dias com maior intensidade. Isto houve, lembre-se, houve em Israel, mas nestes últimos dias também surgiriam. Portanto, é algo para que possamos nos precaver e não percamos a nossa salvação. Continua. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Agora, algo muito interessante o apóstolo Paulo traz. O apóstolo Paulo traz duas características. O Espírito Santo, neste caso, revela ao apóstolo Paulo sobre algumas das características das heresias, dos ensinos errôneos de Satanás que seriam introduzidos na igreja nos últimos tempos e que seriam um perigo para todos nós. Quais são? Aqui fala algo muito interessante. Diz, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Então temos um ensino que é contra o casamento, um ensino que é contrário ao casamento, proibindo o casamento. Então significa que este espírito de erro, engano, mentira, que ressurgiria nos últimos tempos, iria proibir o casamento. Porque na verdade o casamento foi instituído por Deus. E não temos por que negar o casamento. Ninguém pode provar pela Bíblia que o casamento é proibido. O casamento não é proibido. Alguém pode dizer que o apóstolo Paulo não casou, mas o apóstolo Paulo teve a opção, foi a opção dele dirigida pelo Espírito Santo, compreendendo o propósito de Deus para a sua vida, não como uma doutrina bíblica de que não devia casar. Isso não existe. A Bíblia já nos exorta sobre isso. 2. Também fala-nos de uma marca importante, proibindo certos manjares, certos alimentos. E veja, estas proibições são com o intuito de alcançar algum nível de santidade. E isso não pode. Nós somos salvos pela graça, pela fé em Cristo Jesus. E Ele nos adota para filhos e filhas de Deus, com os nomes escritos no livro da vida. E recebemos o Espírito Santo, que começa com o processo de regeneração, a santificação, e por meio do nosso esforço diário, na meditação da Palavra de Deus e na nossa fé contínua em Cristo Jesus, Ele nos aperfeiçoa e nos torna agradáveis a Ele. Esse é o propósito de Deus. Por isso Jesus veio para fazer aquilo que nenhum homem poderia fazer. Jesus veio para resolver o problema mais importante para a humanidade. Que problema? O problema do pecado. Somente Jesus Cristo, o Salvador, constituído por Deus, Ele se fez homem, encarnou-se, se fez homem para morrer pelos nossos pecados. E por meio da fé, Ele nos torna filhos e filhas de Deus. E o Espírito Santo, o qual Ele promete a todo aquele que crê, continua com esta obra no nosso viver, no nosso caminhar. E é preciso destacar
que o instrumento pelo qual o Espírito Santo trabalha na nossa santificação, no nosso aperfeiçoamento nos caminhos de Deus, é a palavra de Deus. Portanto, todo o ensino contrário à palavra de Deus é do outro espírito, o espírito da mentira e do engano. Então, eu não vou me tornar santo por não comer rato, por não comer porco, por não comer... Isso não pode. O próprio Senhor Jesus disse claramente: nada pode tornar o homem impuro. Aquilo que entra pela boca não pode nos tornar impuro, mas aquilo que sai, porque o que entra pela boca é comida, vai ser digerido e depois vai sair por outras vias. Mas o que contamina o homem é o que sai do coração: os ódios, as invejas, as más conversações, os adultérios, as prostituições, etc, etc. Isso sim sai do homem e contamina aqueles que escutam. É por isso que a palavra de Deus nos exorta, ela nos diz claramente que as más conversações corrompem os bons costumes. E se você é guiado pelo Espírito de Deus, você ama estar com os filhos de Deus, ama estar no meio de estudo da palavra de Deus e no meio das coisas santas de Deus, porque nós somos salvos pela graça em Cristo Jesus. Portanto, as heresias, elas tentam nos convencer de que temos que fazer algo para alcançarmos a perfeição. Não, nós somos aperfeiçoados em Cristo Jesus. Cristo fez tudo. O preço pago pelo Senhor Jesus Cristo na cruz é suficiente para nos levar para a eternidade, para nos levar a Deus. O que nos resta agora é cada dia confiarmos nele, crescermos no conhecimento da palavra de Deus e na obediência e ouvirmos ao seu Espírito. Portanto, as heresias querem minar estes alicerces, elas pretendem depositar a confiança em tudo menos em Cristo Jesus. E eu queria também responder a uma questão que tem sido feita, como por exemplo, como surgem e se desenvolvem as heresias. Sabemos, o diabo é o pai da mentira, ele é o autor de toda a mentira desde o jardim de Éden. Ele deturpou a verdade, enganando Adão e Eva, e por meio dessa desobediência entrou. O mesmo método de Satanás continua consistente com a sua operação até os dias de hoje, tentando tirar os filhos de Deus na presença de Deus, e desse jeito para ter o mesmo destino, porque nós sabemos que o diabo está destinado ao lago do fogo, ao inferno, ao lago do fogo. Portanto, e ele quer rebocar, quer levar o maior número de pessoas possíveis. E o que ele pode fazer? Ele pode fazer tirando as pessoas da verdade para a mentira, e desse jeito ele conseguirá fazer. Mas eu quero dizer para si que Jesus é a verdade. Jesus nos concede o Espírito Santo por meio da fé na sua palavra, e na obediência a essa palavra nós podemos, em nome de Jesus Cristo,